Sua família está pronta para o arrebatamento? Miguel Mar, capítulo 2. Tema desta semana: abençoados pelo encabeçamento. Meta de hoje: leitura das páginas 26 a 29. As consequências da falta de encabeçamento. Em Gênesis encontramos alguns assuntos práticos ligados às consequências de quando não há encabeçamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Novamente, temos uma ordem. Alguém recebeu uma missão e existe alguém para ajudá-lo a cumpri-la. Mais à frente, no versículo 24, temos: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso diz respeito à essência, porque somente quando se possui a mesma essência se pode ser um. Nossa unidade depende muito dessa visão, porque um consegue compreender o outro. Ambos têm a mesma essência, ou seja, são iguais. No versículo 25 de Gênesis 2, vemos a condição quando o pecado não está presente. Ora, um homem e outro, um homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O pecado ainda não havia entrado no ser humano. O fato de que ambos estavam nus significa que um podia olhar até as profundezas do outro e nenhum dos dois se envergonhava. Contudo, depois que o homem e a mulher comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 3:7, ocorreu uma mudança drástica na condição deles. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Coseram folhas de figueira porque passaram a ter vergonha. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Porém, quando o pecado entrou, perceberam a nudez e passaram a sentir vergonha, que corresponde ao sentimento de culpa. Vergonha é o sentimento pessoal de culpa. Com o pecado, o olhar de um para o outro mudou, passando a ser um olhar que procura defeitos para julgar. Por isso, buscaram ocultar os defeitos cosendo folhas. O ser humano, inutilmente, quer ocultar os próprios defeitos, mas basta conviver um pouco e todos eles são expostos. Antes de o pecado entrar, a visão e os sentimentos humanos eram usados de forma adequada, mas com a queda passamos a usá-los de maneira imprópria. Todavia, perceba como Deus conduziu essa situação em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Numa situação assim, Deus deu vestimenta para cada um dos cônjuges. Preste atenção a este importante princípio. Se Deus cobriu, não tente descobrir. Não faça algo contra o que Deus fez. Em Gênesis capítulo 3, versículos do 9 ao 13, temos a seguinte sequência de diálogos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. É possível ver nesse trecho que o homem jogou a culpa na mulher e em Deus. Ele alegou que foi a mulher que Deus lhe deu que o fez comer.
É como se dissesse a Deus que a mulher viera com defeito. A mulher, por sua vez, culpou a serpente. Veja se você se identifica com a situação de Adão e Eva. Hoje você ainda é assim? Quem é o culpado pelas coisas em sua casa? É você ou seu cônjuge? O marido culpa a esposa e a esposa culpa o marido. Até hoje, essa é a realidade da maioria dos casais. O mesmo problema persiste entre nós. Amado leitor, quero que você perceba o procedimento de Deus. Ele questionou o homem e este culpou a mulher. Deus então questionou a mulher que culpou a serpente. Deus falou com a serpente e lhe deu sua sentença. Nas palavras de Deus, na pergunta que fez ao homem e à mulher, ele não proferiu sentença nenhuma, mas quando falou com a serpente, ele a sentenciou. Entretanto, após sentenciar a serpente, Deus tornou a mulher e também a sentenciou, como vemos em Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremaneira os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui, Deus estabeleceu uma ordem muito clara. A partir daquele momento, o marido governaria a esposa. Talvez você se pergunte: mas por que Deus decidiu assim? Pelo fato de Satanás ter conseguido enganar a mulher, ficou demonstrado que, embora mais capaz em alguns aspectos, ela é também mais vulnerável aos ataques malignos do que o homem, e por isso precisa de proteção. Sendo assim, o governo do homem sobre a mulher foi uma forma de proteção estabelecida por Deus. Por fim, Deus sentenciou o homem em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Nesse trecho, Deus aponta a dificuldade do homem. Prefere ouvir a voz da mulher a ouvir a voz de Deus. O homem procura atender mais a mulher do que a Deus. Esse é o problema do homem até o dia de hoje. Por isso, é tão importante que você, leitor, que é marido, conheça a lição do encabeçamento. Para a esposa, é importante ter o seguinte sentimento: eu posso dar sugestão, mas não quero ser cabeça. Quero que meu marido busque a Deus, tenha comunhão com Ele, conheça sua vontade e me diga o que Deus quer. Isso é proteção. O encabeçamento é muito importante para a edificação.